Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. A palavra de Deus, dirigida a nós neste tempo festivo, apresenta a nós um outro sinal da realidade vinda ao nosso encontro. Tudo o que envolve para que abracemos com fidelidade, coragem e verdade o mistério a nós revelado. Então hoje nós celebramos a Epifania do Senhor, ou seja, a sua manifestação. Ouvia-se que no Antigo Testamento haviam várias manifestações deste Senhor, para apresentar a nós esta festa que hoje nós celebramos como concretude de até então tudo aquilo que se ouviu. E o que nós ouvimos durante todo o tempo do Advento e também no Natal do Senhor. Que a manifestação do Senhor, ela deve ser sempre surpreendente. Ela não pode ser como nós estamos acostumados a ver. Mas essa manifestação deve nos surpreender, trazer aos nossos corações o espanto, para acreditarmos e mudarmos de vida. Então, como nós bem sabemos, o Natal é esta festa de luz. Assim nós fomos preparados, acolhendo a cada final de semana uma luz acesa, para que esta luz, que é o próprio Cristo, que hoje nós recebemos, seja única e verdadeira na nossa vida. Nos tire das trevas, nos tire da escravidão, nos faça corajosos para assumir com Cristo que ilumina a nossa vida. Então isso é a manifestação. Isso é a disposição deste Deus que se encarna, revela o seu rosto a nós, para que nós, conhecendo este Deus, possamos também conhecer a nós mesmos. E como este conhecimento se dá? A partir do momento que nós nos abaixarmos, que nós nos esvaziarmos de nós mesmos para dar espaço ao novo. Então tudo deve ter um sentido na nossa vida de transformação, de retomada da nossa caminhada com coragem. Por isso que o final do ano é sempre essa perspectiva de fazermos uma retomada da nossa vida, para percebermos aquilo que nós ainda não conseguimos adequar à realidade do Senhor. Então, fazendo esta caminhada, nós vamos percebendo a ação geradora de vida de Deus. A isso nós chamamos de manifestação. E o que diz as leituras para nós? Acendam as luzes, abram os corações, porque um grande sinal lhes foi dado. Já não é preciso mais viver nas trevas, mas é preciso ir ao encontro da luz. E só vai ao encontro da luz aquele que tem coragem. Aquele que não se prende ao medo das suas incertezas, mas mesmo diante desta incerteza, às vezes essa insegurança que nós temos, nós vamos ao encontro da luz. E assim, se nós fizermos uma retomada de toda a caminhada
dessa manifestação do Senhor, todos tinham angústias, todos tinham incertezas, mas todos também tinham o desejo de serem melhores, confiavam em Deus. E por causa da sua confiança, esta manifestação foi possível. Não foi vazia, não foi distante, mas o Senhor se manifestou na sua necessidade. A uns deu a graça da paternidade, a outros a libertação, renovando a salvação por meio de um sim. E hoje essa luz ela não fica escondida só em um lugar, mas ela quer atrair para si todos os povos. Então isso quer dizer que o amor de Deus ele não se limita, mas ele quer ir ao encontro de todos aqueles que acreditam. E a maior prova é neste evangelho que nós acabamos de ouvir. Se vocês perceberem a realidade do presépio, nenhuma daquelas figuras estão ali por acaso. Mas todas elas têm um fundamento na história. O Senhor que se manifesta primeiro aos pobres, aos excluídos, nascendo em um lugar pobre, porque a dureza de coração não permitia que ele nascesse em um lugar digno. Depois os anjos que vão ao encontro das pessoas, dos pastores, do povo que vivia ali na escuridão, cuidando do seu rebanho. E o Senhor o chama para a luz. E hoje, aos magos, cada um representando uma nação, para dizer que o poderio deste rei se estende a todas as gerações e ao mundo inteiro. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E diante dessa realidade manifestadora do Senhor, nem sempre nós conseguimos perceber os sinais. Ou quando estes sinais se manifestam a nós, nós não queremos acolher. E é o contexto que nós vimos de Herodes e o seu reinado. Aquele que não compreende a manifestação do Senhor tem medo, sente-se inseguro, ameaçado, porque ainda não fez a caminhada de luz, vive nas trevas do próprio egoísmo, querendo firmar as suas seguranças nas coisas transitórias deste mundo, olhando para o próximo sempre como alguém ameaçador e procurando de alguma forma tirá-lo do seu caminho. E como nós bem ouvimos na festa dos Santos Inocentes, a insegurança e a raiva e o veneno de Herodes tornou-se uma tristeza para toda a sua nação. Foi preciso matar para que ele permanecesse. E assim acontece conosco. Quando não abrimos o nosso coração, quando não percebemos esta luz que nos ilumina, que guia a nossa vida. Quando os magos se aproximaram de Jerusalém, foram a perguntar ao povo que aquele rei veio ao seu encontro, onde poderiam encontrá-lo. E o que nos diz a leitura? Que a estrela sumiu. Porque aonde há maldade, não há espaço para o brilho.
Aonde há insegurança, a insegurança que mata, não há espaço para a alegria. Aonde o povo ainda é escravo, não tem espaço para a libertação. E a insegurança de Herodes faz com que não só ele, mas todo o seu povo fique perturbado, porque o povo nunca viu um outro rei. O povo nunca experimentou uma outra direção. Então podemos colocar ali vários sentimentos, talvez de muitos que não se sentiam felizes por aquela direção, outros também que com Herodes sentiam-se ameaçados porque nunca experimentaram a bondade. O bem, para quem não é acostumado, é um mal. Por isso que seguir a Jesus Cristo é exigente. Exige de nós abandonar a maldade. Exige de nós abandonar o egoísmo. E quando isso está muito enraizado dentro de nós, dói. Porque às vezes é a nossa segurança. Às vezes é aquilo que nós trazemos e a vida inteira nós ouvimos que devia ser assim, então não queremos sair. Mas para os corações que esperam a libertação, estes não têm medo. Como nós ouvimos no dia de ontem, vão às pressas ver o mistério a eles revelado. E nesta viagem longa destes magos, eles não desistiram, não se entregaram ao cansaço, não se deixaram enganar por Herodes. E quando saíram daquele lugar, a estrela apareceu. Quer dizer que para eles a luz se manifestava. E quem são estes magos? São os pagãos. Os pagãos, porque aqueles que eram de junto do Senhor, que ouviram a profecia, não acreditaram, não queriam acreditar. Muitas vezes isso acontece também conosco. Participamos da Eucaristia, comungamos o corpo e o sangue do Senhor, somos colocados dentro da família do Senhor por causa do nosso batismo, confirmados e agraciados pelos sacramentos que nós recebemos, mas também não acreditamos. Nos sentimos sempre ameaçados quando o Senhor nos desafia. E quem é que acredita? Quem está distante. Distante, porém com o coração aberto. E quando os magos viram novamente a estrela, o que eles sentiram? Uma grande alegria. Assim foram com todos. Todos que foram ao encontro do Senhor e que foram acolhidos e que os seus olhos viram aquilo que foram contados, sentiram grande alegria. Então que seja essa a nossa alegria todas as vezes que nós nos encontrarmos com o Senhor. Que a nossa vida se transforme. Que as pessoas vejam em nós o sinal deste a Deus que é amor, que ontem nós ouvimos que revela o seu rosto, que tem compaixão, que veio ao nosso encontro. E depois, quando os magos encontraram tudo como lhes tinha sido dito, o que eles fizeram? Ofereceram aquilo que há de melhor. Levaram os seus presentes. O ouro, que representa
o reconhecimento da realeza de Cristo. O incenso, que simboliza a sua divindade, um rei diferente, divino. E a mirra, que quer dizer o cumprimento da sua missão, não louvando a morte, mas percebendo a missão que culmina dando a vida por aqueles que são seus. Então é isso que nós precisamos perceber desta manifestação. Quem nós somos dentro deste mistério? Aqueles que ouvem, mas não acolhem. Aqueles que estão distantes e quando veem um sinal percebem que aquilo é diferente, é surpreendente e querem ir ver. Então pensemos nesta manifestação assim. E sejamos sempre agradecidos ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez e quer fazer na nossa vida. Entramos num ano novo. E nós devemos ter a atitude dos magos. Aqueles que viram, sentiram, se converteram e mudaram o seu caminho. Não voltaram para que não se perdessem. Então que nós sejamos assim na nossa vida. Tendo esta experiência com o Senhor, sigamos novos caminhos. Caminhemos rumo ao encontro do nosso próximo com as nossas luzes acesas, levando a Ele esperança, recebendo este amor e esta alegria que Deus nos dá. E todas as vezes que nós tivermos estas ações, o Senhor se manifesta, e onde Ele manifesta, uma vida nova nasce. E também quero agradecer a este tempo que estive nessa paróquia. Grandes manifestações o Senhor teve em minha vida. Primeiro, de me dar esta responsabilidade de assumir um pastoreio sem mesmo saber como isso seria. Me senti inseguro, mas confiante que não sou eu. Como diz São Francisco, pedi a graça para ser instrumento. E às vezes ser instrumento custa, porque nós somos muito exigentes para com o nosso próximo e esquecemos que estamos todos na mesma caminhada. Então, diante das minhas inseguranças, pude sentir a manifestação dócil do Senhor, por meio de palavras, por meio de gestos de amizade, por meio de acolhimento, por meio de chamadas de atenção também. A princípio não concordando, mas depois percebendo o que o Senhor queria dizer para mim. Então eu só tenho a agradecer por estes 3 anos. O Senhor me deu a graça de poder trabalhar em um momento de guerra, não compreendido por nós. Um ano trabalhei normal, no outro ano fui surpreendido. E o Senhor me ensinou a trabalhar na surpresa. Às vezes no vazio da igreja, mas percebendo a realidade amorosa de cada um que esteve comigo nesta caminhada. Então, minha gratidão ao povo de Santana, a todas as pastorais, aos movimentos e àqueles que nós firmamos uma amizade carinhosa. E não digo um adeus, mas como bem ouvimos, um até breve. Porque quando nós nos conhecemos, foi o que ouvi ontem,
a gente deixa um pedaço da gente e a gente leva também daqueles que nos acolheram. Então, que Deus possa nos iluminar. Peço as orações de vocês para esta nova caminhada, para esta nova missão, e que nós estaremos sempre juntos, unidos em oração. E com certeza o Senhor caminhará sempre conosco, porque Ele se manifesta de várias formas. Então, que Deus, a Senhora Santana, nos abençoe, nos ilumine sempre na nossa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do